TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que em nome de Jesus, Deus possa fortalecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento, possa dar a sua alegria, a sua graça, porque é somente na presença de Deus que nós somos renovados, que o Senhor Ele nos supre e nos sustenta em todos os momentos. E para iniciarmos, eu gostaria de abrir a palavra com todos no livro de João, capítulo 15, e o versículo 5, um versículo muito conhecido de todos, mas que quanto mais a gente lê, a gente medita, mais o Senhor Ele fala conosco, né? Que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor nos diz, né, que sem Ele nós nada podemos fazer. A gente acha que pode muita coisa, que nós somos autossuficientes, que nós fazemos tantas coisas por nós mesmos, mas o Senhor, aos poucos, com a sua longanimidade, com a sua graça, Ele vai nos convencendo que dependemos dele em todas as coisas, né? Para respirar, para nós nos alimentarmos, nas coisas mais simples, desde as coisas mais simples até as mais difíceis, tudo dependemos do Senhor, né? E aos poucos Deus vai nos dando essa grande revelação, né? De que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. E hoje nós estamos aqui com a presença da Eduarda Oliveira, da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, que em função, né, desse grande seminário que nós estamos, ela veio para poder assistir, poder estar aqui na presença do Senhor, e aproveitamos a sua visita para que ela possa dar o seu testemunho, né, compartilhar um pouco da sua história, de como foi a sua vida com Cristo, mesmo jovem. Ela já recebeu o Evangelho do Senhor e a gente sabe que quando nós semeamos a palavra no coração de alguém, mais cedo ou mais tarde aquilo vai gerar fruto e vai ter um fruto para Deus, né? Porque diz na palavra do Senhor que a palavra dele não volta vazia. Então, se a gente semear essa verdade no coração das pessoas, mais cedo ou mais tarde aquilo vai frutificar, né? Em nome de Jesus, assim é a nossa esperança, né? Tudo bem, Eduarda? Deus abençoe a todos os irmãos. É muito bom poder estar aqui compartilhando um pouco com os irmãos. E é verdade, né? A gente tem que ser bem perseverante no Senhor. É verdade. Eduarda, você já nasceu, acho que num lar cristão, recebendo a palavra do Senhor. Conta para nós como é a tua história, né? Como foi que Deus trouxe o teu coração para mais perto dele e foi desenvolvendo esse gosto, né, pela palavra. Sim, já nasci num lar cristão, então acho que desde que as minhas primeiras memórias eu estava num grupo familiar. Os meus pais são aqui de Cachoeira do Sul, né? Os meus tios também. Então já conheciam o Evangelho do Reino. E aí depois foram lá para Rondonópolis, Mato Grosso, né? Todos. Os meus avós também. E eu sou de uma família de 4 irmãos, então todos estavam no reino, né? Eles são bem mais velhos do que eu e eu era mais nova. Então, estávamos lá, né, todos no grupo familiar, tanto que todos da igreja de Rondonópolis já me conhecem, já conhecem um pouco da minha história. Então, depois que eu tinha uns 5 anos de idade, assim, mais ou menos, meu pai recebeu uma proposta em Primavera, que é uma cidade 100 quilômetros ali de Rondonópolis, né? Então, fomos só nós para lá e ficou os meus tios em Rondonópolis, que hoje o Edson é o presbítero de lá, né? Então, nessa época, ele já era o presbítero. Sabe que muitas pessoas acham que você é filha do Edson e da Adri, né? Mas não, é sobrinha. Isso todo mundo acha, porque desde sempre, eu sempre fui para Rondonópolis. Então a gente foi para Primavera, mas desde os meus 10 anos, assim, eu pegava ônibus, eu ia de carro para Rondonópolis, porque eu realmente gostava de ficar lá com eles. E aí depois de um tempo, os meus pais foram para outros caminhos, né? Que não são o reino. Os meus pais, os meus irmãos, e ficou apenas a minha avó e o meu avô, e os meus tios em Rondonópolis. Então, é meio complicado, né, porque a gente não se dava muito bem, né, são cabeças diferentes, e eles achavam que eu estava no caminho errado, e que para eles é melhor tu ter uma vida de estudo do que você se dedicar ao reino, né, então eu era muito pequena, então isso foi gerando um conflito dentro de mim, né, o que será que estava certo?
Mas como eu tinha muito costume de ficar em Rondonópolis e ficava mais na palavra, graças a Deus, assim, o Senhor teve misericórdia de mim, eu consegui, assim, me decidir que eu queria o reino. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos 14, aconteceu alguns problemas familiares e eu fui morar com os meus avós, também em Primavera do Leste, né? E aí eu não aceitava isso, né, de jeito nenhum. Eu achava que Deus era injusto comigo e eu tenho um temperamento mais para rejeição do que para rebelião, então eu fiquei muito triste com isso e muito irada com tudo, né, com a vida, assim. E fiquei na casa dos meus avós e ficava só trancada no quarto, assim, na época eu tava na escola, e aí eu ia pra escola só e ficava dentro do quarto, só saía pra comer mesmo. E aí eu lembro que eu recebia muito, assim, ajuda de uma irmã da igreja, né, que sempre me apacentava bastante, sempre tava comigo, assim, às vezes eu nem contava pra ela que eu tava triste, mas às vezes ela vinha falar comigo, era o Senhor mesmo, né, usando e me apacentando. E então o tempo foi passando e eu na escola e essa carência sendo gerada dentro de mim, né, e a gente sabe o que acontece, né, esse vazio vai crescendo dentro da gente. E aí eu fiquei com vontade de ir pro mundo, porque eu não conhecia, né? Daí, acho que nos meus 14 anos foi que começou a adolescência, né? Foi que começou as amizades, as influências. Isso, começou as amizades, porque quando eu era menor eu não tinha muitos amigos, assim, eu ficava mais sozinha na escola. E aí depois eu fui querendo ter amigos, porque achava que ia suprir esse vazio dentro de mim, mas a gente sabe que não, né? Então, com 14, 15 anos, eu comecei a ter amigos e começou a gerar dentro de mim um desejo de ir para uma escola federal. E eu nem orei, não perguntei pro Senhor, não fiz nada e fiz a prova e passei e fui pro ensino médio. E foi, assim, bem complicado, né? E ainda com 14 anos, o meu presbítero me indicou para fazer o grupo familiar na casa da minha avó em Primavera, porque eles iam de 15 em 15 dias, mas aí começou para mim fazer. E aí foi mais complicado, né? Porque eu tinha que estar consagrada ao Senhor. Então eu ficava nesse conflito, né? E aí eu era um lado que puxava para Deus e tinha um lado que puxava para o mundo e não sabia qual que ia se definir. Isso. E aí às vezes eu acompanhava a mesa, às vezes não. Então eu era bem 8 ou 80. Ou às vezes eu tava tipo firme mesmo ali assistindo, ou às vezes eu não tava nem aí mesmo assim pra mesa, né? Sendo sincera. E aí eu comecei a ir pro ensino médio, comecei a ter mais amigos, comecei a ter mais contato com o mundo e decidi que eu ia usufruir do mundo. Então eu fiz um pouco assim de tudo, né? E o grupo ficando de lado. Só que de algum jeito assim o Senhor, pela sua misericórdia, né, foi uma irmã lá pra Primavera ajudar na obra. E aí a gente começou a compartilhar sobre as escolas do reino, sobre as dicas da semana. Então a gente começou desde a primeira escola do reino, foi acho que até as 50, e a gente compartilhava. Então eu não queria dizer pra ela que eu não ia assistir, então eu assistia e compartilhava. E aquilo ia entrando, né, ia gerando alguma coisa dentro de mim. E às vezes eu ficava tão constrangida com as escolas do reino, eu pensava, não, mas eu não vou mais, aí eu ia, né, então sempre teve esse conflito dentro de mim. E aí foi passando os anos, foi passando o ano, né, o ano letivo, e como eu estudava numa escola que é semi-integral, então um dia da semana eu entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, e o resto dos dias eu entrava 1 da tarde, saía às 7 da noite. Então eu quase não tinha tempo, né, chegava muito cansada. E aí o meu grupo era no final de semana, no sábado, então depois do grupo eu já ia fazer outra coisa, né, então isso nunca me constrangeu. Eu fui chegando num limite, assim, de que não tinha mais consciência do que eu estava fazendo, que era errado. E aí o Senhor me resgatou. Graças a Deus, eu acho que com 15 anos, depois de um ano, assim, eu comecei a sentir que eu não queria mais isso. Então a palavra que entrava em mim lá, de vez em quando, foi gerando alguma coisa dentro de mim. Que lá, de vez em quando, eu compartilhava, assistia uma mensagem, né? E foi através da escola do reino que Deus começou a trabalhar no teu coração. Isso, a escola do reino, assim. Às vezes eu assistia ao vivo, né? Não só para compartilhar com a irmã, porque eu realmente gostava e anotava ali, ficava pensando, né? E livro, assim, eu não gostava nem um pouco de ler, então eu nem ia pros livros, né? Mas então uma vez eu pensei, nossa, mas eu não quero mais isso, eu vou parar de fazer isso. Só que eu dizia não pra mim e orava pro Senhor, só que eu não conseguia. Quando chegava um convite, eu falava, tá, vamos então, né? Não tinha forças, isso. E aí eu também tenho experiências assim de
tá com uma vontade de fazer tal coisa, recebi uma mensagem para fazer e eu não conseguia dizer não, eu ia, né, porque eu gostava daquilo. Porque quando a gente tá muito carente, a gente tá no mundo, a gente acha que tá feliz, mas chega em casa, não muda nada, é a mesma tristeza. Então, também minha família do Sul, né, sempre gostou muito de churrasco no domingo, e era um churrasco assim, meio mundano. E se eu não fosse, dava problema pra mim, porque você tá doida por causa disso. Então eu não gostava de receber essas afrontas e eu ia. E daí acho que na metade assim do ano eu decidi que eu não ia mais fazer, que eu não ia mais aceitar essas coisas, né, que eu ouvia. E aí eu decidi e pedi pro Senhor fazer um arranjo para que eu não fizesse mais isso, né? E ele levantou uma situação em que todos os meus amigos, entre aspas, né, pararam de falar comigo, assim, não fiquei brigada com ninguém, mas parei de ter essa influência, e graças a Deus por isso, né? Acho que muita oração de todos os irmãos também. E foi assim no início do seminário A Mesa do Senhor, que é um seminário assim muito rico. Então, eu comecei a assistir esse seminário. Eu lembro que eu estava em Rondonópolis nessa época, né? Que era feriado também e férias da escola, porque todos os feriados e férias da escola eu estava em Rondonópolis. Então, um tempo do ano, assim, eu estava participando dos grupos, porque eu ficava todas as minhas férias, né? Às vezes 30 dias, 40 dias. Então, isso foi entrando dentro de mim, eu fui participando dos grupos. E a Adri, com certeza, devia te puxar ali na palavra e não tinha escolha. Sim, eu não podia dizer eu não quero ir no grupo, né? Eu ia no culto também, porque eu ficava na casa deles, então como é que eu ia dizer que não? E aí também eu ouvia dos meus amigos, mas você tá ficando doida, não quero mais falar com você, e começaram a falar de mim. E isso foi me deixando muito feliz até, porque eu realmente não queria mais essa convivência. E aí começou a pandemia em 2020, né, depois do seminário A Mesa do Senhor, e aí fechou as escolas. E aí quando eu digo que eu sou tão dura que o Senhor teve que me fechar dentro de uma casa, não deixar eu sair para que eu visse quanto dura eu sou, né? E aí eu vi que o que eu estava fazendo, eu conhecia tanto o Senhor, estava tanto tempo no reino e não estava decidida ainda, né? E aí eu assisti A Mesa do Senhor, acho que umas 2, 3 vezes assim depois. E eu lembro que ele falou para que a gente jejuasse, para que Deus nos quebrasse. E aí eu falei, tá, vou fazer isso então, né? Daí eu fiz, depois de umas 3 semanas, veio um quebrantamento assim, bem duro para mim. O Senhor me falou que era para mim, eu tinha que ser submissa a Ele, eu tenho um marido, né? E aí o Senhor me deu assim, através da irmã Adri, né? Ela falou pra gente compartilhar sobre o livro Esposa e Modelação. E já tinha testificado dentro de mim. E aí eu comecei a ler. No início eu não queria ler, porque eu pensei, eu não sou casada, né? Não vou ler. Mas não é pra mim. Não é pra mim, né? Mas o Senhor falou, não, mas eu sou esposa do Senhor. E aí eu li ele, assim, acho que eu li super rápido, uma coisa que já é um milagre, porque eu nunca gostei de ler. Então eu li esse livro, e esse livro me constrangeu de um jeito, assim, de toda a má conduta que eu tava com o Senhor. E aí depois dele eu li A Injustiça da Parte de Deus, eu li A Tenda de Deus, né? O Antigo Avisão do Tabernáculo. E aí eu fui lendo e o Senhor foi trabalhando na minha vida assim de um jeito, foi mudando a minha personalidade. E essas carências que eu tinha foi sumindo. Eu consegui ter comunhão com os meus pais, uma coisa que eu não tinha assim, né, por alguns motivos, com os meus irmãos. E teve assim uma situação de decisão que eu tive, que numa semana eu estava assistindo uma ministração que disse que o Senhor vai nos provar 3 vezes pra gente decidir, pra ver se a gente tá firme, se a gente vai decidir mesmo. E aí, eu não tava muito assim falando com os meus amigos, mas me chamaram pra fazer uma coisa. É bem de Deus, assim, né? Porque não teria como me chamar se a gente não tava se falando. E aí eu falei que não. E aí chegou no sábado, no dia do grupo, e a pregação foi sobre isso, era pra gente decidir. E aí me chamaram de novo, eu falei que não. E aí quando eu vi, chegaram na frente da minha casa pra me buscar. Eu falei, Senhor, é tu, né? Daí eu falei que não ia mais sair, que eu não queria mais. E aí depois disso o Senhor rompeu e eu nunca mais tive contato e nunca mais tive vontade de estar no mundo. Isso pra mim é um milagre muito grande, porque milagre assim de fora é fácil pro Senhor, é difícil, é trocar o coração duro, né? Não trocou totalmente, mas eu vejo assim que o Senhor, ele sempre tem um tempo determinado, né? Pra cada pessoa. Às vezes você tá ali no mundo e acha que Deus não tá vendo, mas chega um tempo que o Senhor vai te resgatar. E aí eu fui lendo os livros e eu lembro assim que eu participei de alguns programas assim, umas 2 semanas, e
Depois desses programas foi que eu tive vontade de estar na mesa, porque esses programas eu compartilhei sobre a mesa, então eu assisti umas mensagens e compartilhei. Daí eu fui participando, e quando eu vi, eu gostei de estar na mesa, gostei de acessar a dica da semana. E foi te conquistando aos poucos. Isso, foi me conquistando e eu fui tendo amor pela mesa, né? E aí eu lembro que tinha tido uma pausa no programa lá em Rondonópolis, né? Por causa de alguns problemas técnicos, e aí depois tinha voltado. E aí eu sempre tive muita vontade de ir pra missão mesmo e ajudar na obra do Senhor, mas por conta da minha família que não é do reino é meio complicado, né? Porque na cabeça deles é diferente da nossa. E também sempre tive muita luta nisso, porque eu sempre quis muito que minha família estivesse no reino. E aí, por esses motivos, eu acabei sendo muito religiosa, legalista, tipo, de apontar o dedo. Não, você não pode ser assim, mas eu tava errada também, né? Então... Quer mudar os outros sempre, né? Quer mudar os outros, mas nem a gente mudou ainda, né? Então... E aí, eu comecei a ser assim com eles, mas aí parei, né? Porque eu pensei, não, deixa, né? Depois de muito tempo. E aí, eu queria muito ir pra Rondonópolis nesse tempo, assim, que eu fui começando a me alimentar do Senhor. Só que o Senhor não deixou, né? Por causa da pandemia, tava tudo fechado, rodoviário e tudo, mas eu sabia que não vinha de Deus. E aí eu fiquei em casa, assim, e comecei a me consagrar mais, e a minha avó é intercessora, então eu comecei a fazer intercessão junto com ela e comecei a ter muitas experiências com o Senhor. Também na área do louvor, porque o louvor sempre mexeu muito comigo, assim, na igreja, e sempre me tocou muito. E aí eu já tive dias, assim, de ficar 2, 3 dias, assim, só tocando e o Senhor falando comigo nos louvores. Isso é muito uma bênção, né? Os louvores trabalham muito na gente. Muita exortação recebi. Eu lembro de um louvor também, aquele de Oséias, que fala sobre a vida dele. Quando eu li assim, o Senhor me mostrou que eu tava daquele jeito, né? Traindo o Senhor todos os dias. E muitas experiências, assim, né? Então eu fiquei, assim, esse tempo em primavera e me consagrando. E quando chegou em setembro, os meus pais se mudaram de cidade a trabalho, foram lá para Goiás e eu acabei indo para Rondonópolis também em setembro, assim, só por Deus, que foi de concessão, assim, deles, e que eu não queria também não fazer uma coisa que eles não queriam, né? Porque são minha autoridade de qualquer jeito. Então fui para Rondonópolis e tô até hoje, né? E o Senhor, assim, tem me dado muitas experiências com o programa, porque lá a gente tem o programa Nova Vida. E aí fui ficando, e agora fico mais na parte técnica e também na parte de fazer o programa, né, de apresentar. E o Senhor tem me dado muitas experiências. E eu vejo, assim, que só o Senhor para fazer essa transformação, assim, em tão pouco tempo da minha vida, né? Sabe que a gente não se dá conta o quão importante é a palavra de Deus, né, semeada num coração. Que às vezes a gente pensa, uma criança tá ali no chão, sentada, ouvindo, tá participando do grupo ou no culto, né? Ou tem palavra em casa, tem no carro, ou as pessoas mesmo ficam ali paradas assistindo as ministrações e a gente pensa assim que a palavra não tá entrando, que as pessoas não estão prestando atenção, mas se a gente colocar a palavra num coração, daqui um tempo, porque tem um tempo, né? Tem um processo. Daqui a pouco aquilo começa a constranger, né? Deus, o Espírito, porque é uma palavra que tem vida. Então o Espírito começa a constranger, daqui a pouco aquilo começa a nos tocar. E aos pouquinhos, toda aquela rebelião, aquela revolta, aquela carência, aquilo vai perdendo a força, né? E o Cristo vai assumindo o controle. E graças a Deus, né? Que Deus tem essa misericórdia das nossas vidas. Mas a conversa tá boa, né, Duda? Mas nós vamos fazer um intervalo aqui e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.